Fala pessoal, mais uma live aqui, mais um papo bacana pra gente bater E hoje o assunto é comunicação estratégica. A gente vai falar um pouquinho sobre como a comunicação pode ser estratégica e necessária na hora de... o papel dessa comunicação na hora da gente conquistar os primeiros clientes, se você tem uma marca, né? Então, ainda vindo aí nessa pegada, a gente está falando sobre um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre criação de marca e comunicação estratégica. E a minha convidada, né, uma pessoa muito querida aí que eu estou chamando hoje, é a Laura Terra. Bom, não vou apresentar ela, vou esperar ela chegar aqui. Ela já está por aqui. Vou se apresentar para vocês. E o tema, como eu falei, né, é um tema bem bacana. Muita gente tem dúvida sobre isso. Boa noite, Laurinha. Tudo Boa bom? noite, Marcelo. Tudo bem e você? Tudo jóia. Ai, que bom. Deixa eu arrumar um pouco aqui, que eu tô muito perto. Pronto. Acho que vai melhorar. Pronto. Tá excelente. Ai. Marcelo, primeiro, Laurinha, obrigada pelo deixei para convite, e pelas eu mudanças, que ter agradeço. aceitado minhas mudanças doidas aí de calendário. Então, obrigada mesmo. Eu agradeço quem for assistir e compartilhar esse papo com a gente, que é muito legal. Obrigada. Laurinha, eu que agradeço assim muito de você ter aceitado aí o convite para a gente bater esse papo, que é um papo bacana, né? E muita gente tem dúvida, né? Quando fala de comunicação, conquistar primeiros clientes, como faz toda essa parada. Mas antes de começar a falar no assunto, eu queria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouco da Laura. Se alguém ainda não conhece, você que está aqui ainda não conhece, conhecer um pouquinho quem é a Laura, qual é a pegada, e aí a gente entra no assunto. Fechado. Bom, como você já falou, eu sou a Laura, sou produtora executiva e cofundadora da Biofilmes. A Biofilmes é uma produtora de conteúdo de audiovisual. É, Na verdade, a minha formação inicial é licenciatura em arte e teatro. Então, eu sou formada, essa foi minha graduação. E depois eu fiz uma pós-graduação em audiovisual, em projeto e negócios no Senac. E, na verdade, essa pós-graduação que me alertou, assim, abriu esse leque para eu ter uma produtora e ir para esse caminho que hoje eu tô, né? Hoje, dentro da produtora, eu trabalho na parte de prospecção de cliente, de comunicação, atendimento, né? Nessa parte de um produtor executivo, de fazer o orçamento e a venda, né? E muito do que, na verdade, eu fui aprendendo, óbvio que com a pós, mas muito na prática. Então, eu acho que isso é uma das coisas assim, mais importantes para passar para as pessoas que estão vendo, a gente conversando, que não tem uma receita, né, de bolo, nem nada assim, mas você vai aprendendo muito na prática. Eu acho que esse é até acaba sendo o diferencial, assim, às vezes, do que eu faço, que é arriscar mesmo, tentar trocar e pedir ajuda. Bom, a gente se conheceu assim, né? Eu fui atrás de você e fui pedir uma ajuda, então eu acho que isso é muito da minha construção pessoal, realmente, de estar aberta a isso, a conhecer outras situações, outros trabalhos, tanto que a minha formação inicial não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muitas coisas que têm a ver, assim, né? Então eu não descarto um do outro, mas para as pessoas entenderem como que ela, de licenciatura no teatro, parou como cofundadora de uma empresa e, enfim, faz as vendas, né, a prospecção. Mas esse é um resumo geral do meu início e do que eu faço hoje, assim. Legal. E o que você falou foi interessante, né? Tem uma coisa que você falou agora que foi bem interessante. Você falou, não é exatamente a minha formação original, mas tem muito a ver. Cara, eu me identifico muito, né? Porque hoje eu estou trabalhando com comunicação estratégica para a construção de marca, mas também eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Pegando com a parte de Aham. comunicação. E não é, né, bem a minha formação básica, né? A minha formação ela é de jornalismo, é comunicação, mas é jornalismo. Não tem muito Exato. a ver com desenvolvimento humano, mas a gente vai desenvolvendo habilidades no meio do caminho, né? E vamos construindo Eu algumas vejo coisas bem muito isso interessantes. assim,
como eu me formei em licenciatura e em teatro, no caso, licenciatura acho que tem essa situação didática que eu acabo usando muito até para me comunicar com o cliente, para entender o cliente e para ele me entender. Eu tenho que explicar, né? Eu tenho que, entre aspas, ensinar o que ele precisa. Tipo, eu defendendo o meu produto, eu tenho que ensinar ele porque ele precisa do meu produto. E então isso acho que tem realmente que você acaba desenvolvendo uma didática ali de comunicação. E queira ou não, a gente falando de artes no geral, mesmo que eu vim do teatro e estou no audiovisual, tá ligado, não tem muito como fugir, né? É artes no geral. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, mas você acha que você fez uma faculdade nada a ver? Eu falo, não, assim, na época fazia total sentido e eu acho que até ela me levou a essa pós. Pode ser que se eu tivesse feito outra, eu não teria seguido esse caminho, né? Porque é muito esse trabalho de comunicar, de ver o outro, de vender o seu próprio peixe, queira ou não, no teatro, era a mesma coisa, né? A gente tinha que vender nossos espetáculos, a gente tinha que bater de porta em porta. Então, eu vejo que tem muito um do outro ali, uma raiz do outro, sim, e claro que a gente vai desenvolvendo novas habilidades, que é o que precisa para aquele momento, né? E é engraçado como as coisas acabam caminhando por um rumo assim inesperado, né? A gente se conheceu meio que por acaso, hoje a gente está fazendo, tem curso, né? A gente está dando cursos que meio que sem querer se complementam, né? Daí a gente Sim, até surgiu a ideia do papo porque eles se complementam, isso é muito legal. exato. E aí eu fico à vontade para te fazer uma pergunta, para a gente começar a bater um papo aqui. Claro. E aí até o pessoal, se alguém quiser participar, fica à vontade. Aurinha, por que é tão difícil a gente começando um negócio, né? Pensando aqui no em empreendedores, por que é tão difícil a gente se comunicar e conquistar os primeiros clientes? Perder aquele medo de se comunicar e perder e conquistar, né, os primeiros clientes. Como é que você vê isso? Você já passou por essa fase, né? A gente já passou por essa fase. Como que é a tua visão? Eu acho que a primeira dificuldade é você saber quem são os seus clientes, né? Então, porque quando, por exemplo, a gente começou a Bill, a gente tinha na cabeça que a gente ia atingir X clientes. A gente achou que ia atingir, por exemplo, pequenas empresas. E por que a gente achava isso? Porque a gente era pequeno. Então, na nossa cabeça, isso era muito lógico. Assim, eu sou uma empresa pequena, eu vou atingir pequenos negócios, né? E não, nunca aconteceu isso, para ser bem sincera. A gente sempre atingiu médios a grandes clientes, os nomes que a gente trabalha são esses. E isso até foi um susto, porque a gente falava, nossa, mas não era isso que a gente imaginou, assim, que tá errado do que a gente fez, né? E aí é que tá. Eu acho que a primeira dificuldade é você falar, quem são os meus clientes, né? Porque primeiro que os clientes podem mudar muito. E segundo, porque é difícil você saber quem são os seus clientes. Tem tantas possibilidades que para você ter tanta certeza, eu acho que é o primeiro passo, assim, né? Você vê quem são os seus clientes, quem são os seus concorrentes, como que eles se comunicam, como que eles se apresentam. E aí, claro, no início eu acho que também é muito intimidador, assim, você se sente muito no início para estar numa concorrência que às vezes já é média ou já é grande ou até pequena, mas já tem um nome, né? Então, eu acho que esse é o primeiro obstáculo ali da comunicação. E quando você entender o valor do seu trabalho, eu acho que esse obstáculo passa. Você fala, não, eu acredito no meu trabalho, eu acredito na minha entrega, eu acredito na equipe, né, eu tenho esse suporte, então sim, eu vou pôr a cara a tapa, né? Então acho que esse é o primeiro passo, assim, você saber quem são as pessoas e você criar essas forças para se expor realmente. E essas forças eu acho que elas surgem a partir do momento que você tem muito claro quais são os seus objetivos, o que você vende, qual é o seu produto, o porquê que é aquele valor, e quando eu estou falando agora, nesse momento de valor monetário, por que custa aquilo, como você defende aquilo, né? Aquele preço. Então, acho que quando você tem muito claro isso para você, você consegue melhorar essa comunicação.
No nosso caso, eu vou ser bem sincera, no início para mim não era claro. Assim, como eu te falei, eu achava que a gente atingia pequenos clientes e a gente não atingia, então era uma coisa que eu e a Bruna, que é a minha sócia, a gente conversava muito. Nossa, mas como a gente atingiu tal? Assim, demorava para a gente entender como que a gente estava chegando ali, que parecia que a gente estava pulando um pedaço, sabe assim? Ah, mas a gente não passou pelos pequenos, a gente já está nos médios. Parecia que a gente estava pulando uma etapa, né? A gente entender quem eram os nossos concorrentes. Então, essas primeiras partes, eu acho que demora um pouquinho para pegar na engrenagem ali. Mas realmente você tem que acreditar e ir apostando muito no seu feeling, assim. Eu acho que a gente vai entendendo ali como que é o mercado na prática, vai entendendo o que funciona, o que não funciona, vai pedindo ajuda. Então, poxa, Marcelo, o que você acha? O que você achou de tal coisa? Ou para o seu primeiro cliente, me dá um feedback, o que você acha que faltou? Então, você ir em busca dessa devolutiva, acho que é muito importante, e não só com a equipe, porque às vezes fica tudo muito interno e a gente às vezes até fica cego ali, né? A gente só fala daquele problema, de não sei o quê, mas se alguém de fora às vezes aponta um negócio ali, ou um cliente, ou um feedback, ou às vezes te responde por e-mail alguma coisa, achei muito legal como vocês fizeram isso, aí você fala, então é esse pontinho ali que estão vendo, né? Então, acho que nesse início é muito entender essa engrenagem, né? O que as pessoas estão dando de devolutivo, o que elas estão falando de mim, qual que é a comunicação que está funcionando melhor. Hoje eu acho que a gente tem mais claro isso. Não que não possa mudar, porque eu acho que a todo momento tá ali, tá mudando, tá evoluindo. Mas hoje você me fala, qual é o seu canal de venda? Eu sei te falar que o LinkedIn, por exemplo, é o principal canal de venda e e-mail. Antes eu não sabia, antes eu estava testando vários canais, antes eu ouvia de várias pessoas. Às vezes a pessoa falava, aqui na empresa funciona muito bem assim. Aí eu testava e falava, nossa, pra gente, tipo, zero, não teve retorno nenhum. Então, é por isso que até eu brinquei no início com você, não tem uma receita, né? Tipo, de eu chegar aqui e te falar, Marcelo, se você fizer Pois isso, é, isso é verdade. sucesso. Não tem. E que Não, e muda o que você também. falou, não, e é muito louco, né? Porque quando a gente começa, ou você tem aquela coisa de, não, eu vou devagar, porque eu tô começando, eu vou pegar só o pequeno, ou então Uhum. você tem aquela visão muito periférica, assim, muito generalista e fala, não, eu vendo para qualquer um. Uhum. Né? E aí você entra num circuito, num cenário onde você está disputando com pessoas que você não está preparado. É, Você tem tudo. E é isso que você falou, você vai mastigando, você vai entendendo, você vai olhando, observando o teu desenvolvimento, né, Laurinha? exato. E aí você consegue entender quem que é o teu público, para quem que você vai falar, qual é o tipo de tom da tua Exato, como comunicação. eu chego melhor naquela pessoa, com quem que eu tenho que conversar, porque às vezes eu falo, eu vou falar com a empresa tal. Tudo bem, mas com que área, né? Eu tenho que falar com quem é de marketing, com quem é de comunicação, com quem é de mídia, com o diretor. Então, isso eu acho que realmente é muito na prática, e cada um vai entendendo. Acho que uma questão é não ter pressa, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho muita pressa, mas nesse processo eu fui descobrindo isso, que é assim, calma. Se não deu retorno agora, é porque você está em crescimento. Nenhuma empresa você vai abrir agora e já estourar ali. Também, né, tem alguma coisa talvez errada ali, porque foi um boom muito rápido, né? E no início eu conversei com um professor meu da pós, o Márcio, e ele também tem uma produtora. E pedindo dicas, enfim, trocando ideia realmente, ele falou para mim, ele falou, olha, o primeiro ano é um desastre, o segundo também, no terceiro as coisas começam a melhorar se você não tiver desistido e assim vai. E eu lembro que eu pensava, nossa, que chegue logo o terceiro ano, né, para eu sentir o que ele está falando. E não que também seja uma receita de números, mas fazia sentido, porque na verdade nesse início, nesse 1 ano, 2, que parece muito, mas você está construindo essa comunicação da sua empresa, né? E não só nas redes, assim, de construir o perfil, de construir site, não é nem isso, mas construindo a comunicação de você entender com quem você fala e como você se expõe, como você defende o seu produto, né? Acho que é o mais importante, assim, esse tempo de entender. E esse lance, né, que você falou, que é uma jornada. E faz todo sentido, né? Porque você não.
dificilmente você vai chegar logo no primeiro ano, no primeiro mês e vai dar tudo certo e não vai ter nenhum Uhum. problema, né? É, Você vai ter um e, primeiro, é como a gente falou, primeiro ano é difícil, segundo melhora um pouquinho, terceiro, e é muito de qualquer altos e negócio é assim. baixos, e eu acho que, assim, né, Marcela, a gente não tem como saber tudo. Então, você vai precisar de ajuda sempre. Então, assim, várias pessoas nos ajudaram muito, assim. Eu tenho grandes amigas da pós que eu falava, Paola me ajuda nisso, Nídia me ajuda nisso, Raquel me ajuda nisso, amigas da Bruna, que às vezes eu não conhecia, mas que faziam a minha função em outras produtoras, tipo, Marina me ajuda nisso. Então, eu acho que é muito... você está aberto a essa troca, para você entender ali, essas pessoas que já estão trabalhando com aquilo há mais tempo, qual comunicação elas usam? Aí elas vão te dar um feedback, elas vão te dar uma ideia. Você testa, aí você pode falar, putz, para mim não funciona muito bem, mas esse ponto aqui dessa pessoa funcionou, eu vou juntar com o da outra, eu vou pôr um toque Sim, meu e virou. Então eu acho que isso que as pessoas têm que entender, que não tem uma receita pronta, né? Quem está começando não tem uma lista de e-mails, então é muito diferente você falar com um vendedor que entra numa empresa, recebe uma lista de clientes e você tem que vender para aqueles clientes que já estão ali com nome, telefone, e-mail. E aí não é desmerecendo a função da pessoa, mas ali ela já tem um caminho andado, assim. E se você está começando, você não tem e-mail nenhum. Então é literalmente você pegar o seu telefone ou o seu e-mail, ou se você achar que é válido bater na porta, enfim, o que você achar melhor. E eu acho que você só acha isso estudando o seu cliente, porque eu via no nosso caso que se eu tinha que falar com alguém de marketing, eu chegasse numa agência, a pessoa não ia me atender. Ela ia falar, tá bom, nem conheço essa mulher, o que ela tá fazendo aqui? Então não adiantava eu ir pessoalmente. Funcionaria muito mais eu telefonar ou procurar um e-mail para achar a pessoa certa, né? Do que gastar, entre aspas, esse tempo de ir pessoalmente. Pode ser que se eu tivesse um produto físico, se eu vendo uma comida, funcionaria eu ir pessoalmente e deixar uma amostra lá. Então, também isso é muito do seu produto e do seu cliente, né? Para você achar essa comunicação para chegar até eles. não é, faz todo sentido, né? A gente está falando dessa forma, né? Você está buscando isso. E aí, nesse meio do caminho, né, Laurinha, tem uma coisa que influencia muito, é o jeito como você se comunica, o tom da tua voz, né, o tom da tua comunicação, como que isso influencia diretamente, né, na conexão que você vai criar com o mercado, com as pessoas. Uhum. Né? Você saber, como você falou, eu vou experimentar isso ou aquilo que eu vi com alguém, mas eu não vou copiar, porque se Sim, não bate com o tom da tua voz fica estranho, né? sim. Eu acho que esse posicionamento, né, que na verdade a gente acaba falando, aí nesse aspecto da empresa leva a cara de uma, leva a cara de outra, porque a gente realmente usa o nosso rosto, os nossos gestos, né, para ir até a pessoa é muito importante, porque quanto mais transparente eu acredito que você seja na comunicação, você passa mais confiança. Então, se eu chegar falando um discurso muito pronto, de algo que não é do meu domínio, não sei o quê, mas que eu acho que vai funcionar, eu não acredito que eu vou convencer alguém nisso. Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai ver que é algo muito pronto. Agora, se for sincero, até mesmo às vezes do cliente falar, mas você faz isso? Já aconteceu de eu falar assim, olha, eu vou ver com a Bruna se a gente faz isso, por exemplo, porque pode ser que sim, mas eu não sou dessa parte, eu não faço a parte da criação, então eu tenho que ver com ela. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Você ter essa comunicação realmente clara, aberta. A pessoa ela tem que entender qual é seu produto, ela tem que entender o que você está fornecendo ali e também ela tem que entender o que ela pode te pedir. Porque se você quer atender todo mundo, a qualquer custo, a qualquer não sei o que, não vai dar certo, né? Até em questão de valor, a gente falava isso. É óbvio que você está louco para pegar o seu primeiro cliente, mas não é por isso que você vai deixar seu preço lá embaixo. Porque senão, então, aí a pessoa sempre vai achar que aquele preço é o seu. E ela vai te pedir sempre aquele preço. E aí, você vai querer encarar isso daqui 5 anos? Então, é muito trabalhar essa forma do que você está plantando. Porque ali vai gerar frutos, né? Aquela pessoa pode falar com outra empresa, passar uma outra impressão. Eu acho que isso é bem importante. Assim, muitas vezes no início a gente falava, a gente perdeu essa concorrência talvez por causa do preço.
Tá, tudo bem, mas se pra gente é realmente aquele valor para fazer aquela estrutura, não tem como mexer. Se a outra pessoa está oferecendo 3 vezes menos, não sei qual é o produto final dela, mas assim, ok, deixa com ela, né? Se eu diminuir o meu para isso, eu vou querer depois no fim, assim, aquilo vai realmente pagar as contas da estrutura que eu preciso ou eu só estou pondo no portfólio, né? Então, eu acho que isso de comunicação também é muito importante, assim, você não ter, às vezes você tá vendo o outro, tá observando o outro, mas não mudar o seu dessa maneira, assim, de te influenciar de uma maneira tão grande que você fale, eu vou mudar a minha forma de pensar, vou mudar a minha forma de comunicar porque o vizinho ali está fazendo um jeito e ele está se destacando. Se para ele serve, ok, mas quem disse que para você serve, né? E acontece bastante, né, Laura? Porque às vezes você está no começo e a coisa parece que não vira, você começa a olhar o vizinho que está fazendo tal coisa, quer fazer igual, e a coisa Exato. não bate, né? Às E vezes esse até o lance da fornecedor te comunicação, induz, né? Porque a pessoa fala, ai, mas exatamente, olha, eu é. queria muito fechar com você, mas tem uma outra pessoa que está me fazendo por tal valor. E é tentador, às vezes, você receber um e-mail desse, você fala assim, ai, será que eu não consigo chegar nesse valor? Só que tem vezes que assim, não, você não consegue. E aí é que entra, eu acho que a comunicação. Você tem que saber defender o porquê você não consegue. Que não adianta eu só falar assim, não, não consigo, tchau. Eu tenho que falar, cara, olha, eu não consigo porque o que eu tô te entregando é isso, isso e isso. Esse é o valor do meu produto. Então, assim, que aí muda o significado da palavra valor. Não é o valor monetário, é o valor o que é o meu serviço, né? Do que você Então, eu acho que entrega, isso que né? muda. O que eu entrego, exato. Então, É. é muito você ter essa questão, assim. Eu vi, quando eu fiz um curso até de empreendedorismo com outras mulheres, muitas falavam isso. Eu misturo a minha conta pessoal com a minha conta jurídica. Ou, no desespero eu fiz um desconto. E depois a pessoa via que aquela situação era ruim para ela, porque perdia o controle. Você não sabe mais o que é da empresa. Você na verdade pagou para trabalhar. Então você não recebeu, você gastou muito mais tempo. Então essas coisas você tem que calcular, né? É claro, você não vai chegar cobrando o que dali a anos você pode cobrar, mas você tem que entender o que é honesto ali, né? O que é honesto você está fazendo de entrega, o que você precisa para aquela entrega, né? Eu acho que esse é um ponto importante e que deixar muito claro isso na comunicação vai afetar a sua relação com o cliente. E no começo a gente tem muita dificuldade, né, Laura? Uhum, As pessoas acham às vezes que essa dificuldade é uma deficiência dela. Muitas vezes não enxerga que é uma fase, né? Você tá começando, como você falou, você ainda não sabe uhum, qual é o valor do teu produto exatamente. Se o que exato. a pessoa está fazendo é compatível com o que está fechando o negócio mais barato, se aquilo é compatível com a qualidade que você está entregando. E muito disso que você falou, né? Bate aquela tentação de você jogar o teu serviço lá embaixo para poder fechar o negócio, porque você fala, caramba, mas será Exato. que eu não deveria estar fechando isso? Ainda mais no começo, eu tô precisando de caixa, será que não era É. importante eu estar fechando isso, né? Exato, e eu acho que também assim uma angústia que quem está começando acaba tendo é assim, mas eu não tenho um portfólio ainda, então será que não é bom? Eu penso assim, se for uma marca que realmente você acha que vai virar a sua vida, pode até ser que é bom e você joga aberto com a pessoa, faz uma parceria, qualquer coisa faz de graça, entendeu? Porque se você tá querendo virar a sua vida, então o valor é outro também. Agora, e aí você não está desvalorizando o seu. Mas se não, na verdade, todo mundo tem um portfólio que tem uma experiência que você traz junto com você. Então, também como pôr aquelas outras experiências que você tem em jogo na venda, né? Às vezes você fala, eu não tenho um vídeo desse, mas eu tenho um outro vídeo, ou, eu tenho uma foto, ou, olha, eu nunca fiz vídeo nenhum desse, mas eu tenho uma referência que eu gosto muito e eu poderia te entregar uma referência parecida com essa. Então, eu acho que também a gente não precisa a ficar afobado com essa questão do portfólio inicial, porque realmente se você está começando uma empresa, pode ser que você não tenha um portfólio de todos os seus produtos,
mas você mostrar, passar essa confiança, né? O que eu tenho como pessoa, né, como equipe, que eu te garanto essa entrega. Acho que essa também é algo que na comunicação você passa para a pessoa. E você ter a certeza ali do que você está falando, né? Laurinha, aí é uma coisa assim que você falou do portfólio. E é uma coisa que às vezes alguns mentorados perguntam para mim, as pessoas conversam, a gente conversando em ecossistema assim de empreendedorismo surge assim esse papo na roda e tal. Uhum. Tô começando agora. Eu não tenho, eu até tenho eu tenho ali o estruturado o que que é o meu portfólio, o que eu vou fazer, mas eu não tenho portfólio, eu tenho portfólio de produto, mas eu não tenho de cliente, né? E a pessoa fica com medo disso, de entrar numa concorrência, justamente porque ele não tem o histórico, o portfólio de clientes ainda construído. Porque você está começando agora, você não vai ter. Sim, sim. Como é que você enxerga esse lance da pessoa estar tá começando, ela não tem o portfólio dela pronto? Como é que você vê que a pessoa pode começar a entrar, se tornar competitivo, buscar seus primeiros clientes, sem ter o seu portfólio pronto ainda de clientes? Como é que você vê essa parada? Eu acho que volta até no que eu falei de ter essa comunicação muito clara com a pessoa. Então, assim, se você está começando, não esconde que você está começando. Não tem por que você esconder isso, entendeu? Assim, todo mundo começa alguma coisa na vida, independente do que é, mas todo mundo tem seu primeiro emprego, enfim, o seu primeiro, várias coisas da vida, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Se você chega numa reunião e fala, olha, minha empresa é recente, é assim, e eu vendo a ideia da minha empresa, ok. Agora, realmente, se eu chegar num lugar e falar, não, porque eu tenho essa experiência, essa outra, lá, 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 aí a pessoa vai virar e falar, deixa eu ver seu portfólio. Se não tiver, vai queimar seu filme, assim, vai falar, poxa, você falou um monte de coisa, não mencionou que era nova, só que você não tem nada para mostrar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é realmente ter essa comunicação clara, verdadeira, direta, de falar, olha, eu estou começando, esses são os meus valores, essa sou eu, né? Essa é a minha equipe, é isso que eu posso te oferecer no momento, eu estou começando. E vai achar, né? Vai achar pessoas. Ou você pode partir, que a gente fez isso também, eu acho super válido, para amigos, que você fala assim, você também está começando, então vamos fazer uma troca. Eu faço um vídeo para você e é troca real, assim, sem custo. Eu faço um vídeo para você e você faz, sei lá, alguma coisa e a gente vai se ajudando, né? Então, nessa prática, eu sou muito mais a favor de fazer isso, essas trocas, e ficar 0 a 0 em questão de venda, do que você rebaixar o seu preço. Porque uma coisa é eu virar para um amigo meu e falar que eu vou fazer de graça para ele um vídeo porque vai me ajudar e também vai ajudar ele. Outra coisa é eu pegar um cliente, uma marca grande e aí para aquela pessoa eu vender daquilo porque aquela pessoa eu quero como um cliente recorrente, não que o amigo não, mas enfim, é uma relação diferente, eu quero como um cliente recorrente, né? Então eu acho que esse início você tem que ter essa rede de apoio, que é buscar realmente amigos, conhecidos, pessoas que você confia, até familiares, se no caso tiver alguém que você pode ali usar na sua rede de apoio, né? Então, quando a gente vê aqueles GIFs, memes falando, compartilhar o trabalho do seu amigo não custa nada, curtir o trabalho do seu amigo não custa nada, é literalmente isso. Então, acho que esse apoio, essa rede é muito importante para qualquer um que está começando, independente do produto, e realmente não custa nada. E quando você se deparar com alguém que é maior, que você sabe que você precisa, falar a verdade. E mostrar essa pesquisa, né, Marcelo? Às vezes a pessoa fala pra gente, mas eu queria um vídeo específico de tal coisa, você já fez? Não, nunca fiz. Mas eu gosto dessa referência, eu tô pensando pra você, o que você acha? Então, assim, eu não tenho que já ter feito todos os setores, enfim, que existem de mercado. É muito raro você já ter feito isso logo no início, né? E às vezes a pessoa ela quer porque quer ver um vídeo igual ela tá pensando. Tá, eu não tenho, mas eu posso pesquisar referências que eu gosto e te mostrar que a minha parte de criação, a minha parte de conteúdo, a minha parte de referências é muito boa.
Então, eu acho que é trabalhar com o que a gente tem, sem mentir, porque se você ficar falando uma coisa, na hora do vamos ver, não vai ser. A comunicação tem que fluir de um jeito bem transparente e ao mesmo tempo persuasivo, né? Você tem que estar atingindo isso, né, Laura? Isso que você falou é muito legal. E as pessoas ficam com medo. Ah, eu não vou. Eu não sei como que eu vou. Eu não sei vender. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho o portfólio. Ou alguém pergunta: ah, quem que você já atendeu? E aí a pessoa fica com vergonha de falar que nunca Exato, atendeu, né? exato. E às vezes, muitas vezes você pega esse lance da parceria é muito legal, né? E é interessante que às vezes você é o pequeno e você acha que a pessoa mais experiente vai te isolar na hora de fazer alguma coisa, e aquela pessoa te acha tão interessante na hora do jeito que você está fazendo, já É, aconteceu comigo, de eu pegar alguém que está no mercado há muito mais tempo que eu, e a pessoa olhar e falar assim, putz, adorei seu jeito que você olha o negócio, essa nova visão que você traz para o nosso mercado e tal, e a pessoa faz a parceria contigo com o maior assim, com a exato. maior boa vontade, com o maior carinho, né? E a gente tem medo às vezes no começo, né? A gente tem muito É, medo no não, começo, né? eu brinco muito, assim, eu falo muito que é uma coisa que eu sinto mesmo, e isso tem muito a ver do que você está falando. Muita parte da prospecção que eu faço é via LinkedIn, e aí eu converso com as pessoas. E às vezes eu percebo que se eu falo com uma pessoa que é um cargo extremamente alto, ela me responde assim, super aberta, me direciona para quem precisa. Então aquela pessoa que seria alguém que parecia tão distante, tipo, ai meu Deus, eu tenho que ter todo um tato para falar, às vezes é muito mais receptivo do que se eu pego, às vezes, uma pessoa que tem um cargo menor, e talvez até mesmo por uma construção empresarial, que ela às vezes tem medo de responder porque não tem aquele cargo maior, enfim, não sei o que acontece, mas ela fala, não, não é e não te ajuda. Então, é muito isso. Às vezes a gente acha que não se expondo tanto vai ser mais fácil. E não necessariamente. Às vezes você falando com uma pessoa que tem mais experiência, que tem mais anos ali de carreira e não sei o que, ela vai te abrir um espaço maior do que uma outra pessoa que você achava que daria, né? Então, acho que essa parte de pedir ajuda, de ir atrás, de trocar ideia é muito importante, assim, para qualquer pessoa que está começando. Você não é obrigado a saber, você está começando, né? Então, assim, você não sabe, você está dando início aos processos. Se ninguém te ajudar, alguma parte vai falhar. E falha mesmo. Mesmo com as pessoas ajudando, a gente falha em muitas coisas. Então, se ninguém ajudar, vai falhar muito mais, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, não ter esse medo, né? E eu acho que o medo não vem... Quer dizer, o medo sempre vai estar lá, né? Vai estar ali um pouquinho, um pezinho ali vai ter, mas o medo não te soma quando você tem confiança no que você está falando. E você só vai ter confiança no que você está falando se a sua comunicação realmente for clara e verdadeira, né? Senão você sabe que você está mentindo, você sabe que você não E tem aquele lance aquilo. também, né, que a gente fala, né, da forma que a gente fala e as pessoas no começo, a gente no começo já passou por isso, né? Ah, o tom da voz da tua marca. Ah, e o jeito que a sua marca se comunica. A pessoa não sabe exatamente o que é isso e Uhum. vai tentar copiar o tom de uma outra marca que, cara, não tem os valores, o jeito de trabalhar é totalmente diferente do seu, né? É. Então, a gente ser sincero e demonstrar quem nós somos logo de cara, cria conexão, né, Laura? A Sim. pessoa já vê quem é você, fica uma coisa legal, né? Sim, a pessoa pelo menos tem a confiança que se você não teve o portfólio para apresentar, você vai ter uma entrega que ela está confiando ali, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a comunicação, assim, em geral, é a chave ali. Se você falou a palavra que a pessoa queria ouvir, ela vai falar, opa, era isso que eu senti. Era isso que eu precisava ouvir. Às vezes ela não precisa ver, ela precisava ouvir ali. Você deu um tom de confiança, você falou ali uma coisinha, você mostrou, você teve uma calma para explicar algo. Então eu acho que é muito essa questão que a gente falou da ansiedade que você luta no início porque você está começando e você precisa ali virar a chave. Então você está muito ansioso, você tem muita sede de entrega, mas você realmente apresentar quem é seu time, o porquê que você está ali e ter essa transparência faz a pessoa ter confiança, né? E aí a confiança vai gerando as outras etapas, né?
Com a confiança a pessoa vai falar, Sim. então me manda o orçamento. Então vamos testar? Então vamos... Ela vai abrindo portas, né? E fora que quando você transmite, né, com clareza o tom da tua voz, quais são os valores que você representa, o teu jeito, se o teu jeito é mais informal, é mais formal, é muito mais fácil você criar um rapport com esses primeiros clientes, né? A pessoa fala, nossa, gostei do jeito da Laura. O jeito da Laura se encaixa com o jeito que a gente fala aqui da nossa marca. É muito mais fácil de você se vender. Às vezes você não tem aquele portfólio ainda montado, ainda não tem sua carteira de cliente, mas o fato de você mostrar que você consegue se conectar com a marca do teu cliente, com os clientes do teu cliente, né? Ajuda a abrir porta, né? Ajuda. E no início mesmo da empresa, às vezes até hoje a gente passa por isso, é que hoje a gente consegue se colocar de uma outra maneira, mas quando ia eu e a Bruna numa reunião, as pessoas olhavam duas pessoas novas, duas pessoas loirinhas, com uma carinha assim, não sei o quê. E se a gente não conseguisse se impor, mas de uma maneira mostrando quem nós éramos, a gente poderia perder ali, entendeu? Porque como que nós somos. Então, até na questão da roupa, a gente nunca usou uma roupa que não condizia com a gente, com a nossa personalidade. Então, para você ter ideia, a gente sempre vai de tênis em reunião, porque é o sapato que tanto eu quanto a Bruna a gente usa. Então, não adianta, a gente não vai estar numa reunião de salto. E pode ser que se a gente vai numa reunião num banco super tradicional, para a pessoa falar, meu Deus, tipo, eu tô aqui toda arrumada, não sei o quê, e chega essas duas querendo me vender um produto de calça jeans, camiseta e tênis. Sim, mas faz parte da nossa personalidade, faz parte da nossa empresa, faz parte do nosso produto, né? Então, eu acho que essa Faz parte comunicação... do tom da sua voz. Exatamente. Se eu mentir ali, assim, se chegar uma Laura fantasiada, vamos dizer assim, uma Bruna fantasiada, vai refletir na empresa, né? Então, é muito essa questão onde você jogou ali e você prova para a pessoa que o que você está falando é válido. Independente de roupa, independente de idade, independente de tudo, né? E aí isso na fala realmente você consegue desenvolver para ganhar. Isso que você falou da roupa é muito louco, né? Porque a gente tem na cabeça, até quem foi que comentou, acho que foi a Amanda, que a gente tem ainda um pré-julgamento sobre tipo de roupa e tal. E a gente fica com essa noia, né, na cabeça. Uhum. É o primeiro cliente, eu vou de terno, eu vou de gravata, eu vou com um terninho, uma saia social, um salto alto. Mas se ele for na tua empresa, ele for fazer um negócio no dia a dia, ele for chegar lá, você não vai estar desse jeito. Exato. Né? E não é esse tipo de coisa esse tipo de roupa, esse jeito de você falar mais rebuscado, só para parecer diferente, que fez com que ele de repente ele te achasse e aceitasse você, porque ele foi de repente procurar você na rede social. Não Uhum. foi isso que ele viu e se conectou, né? Exato. Então, Eu você acho que hoje em ser dia sincero mudou com você é muito muito. sério. Eu acho que hoje em dia o que mudou muito, assim, os nossos clientes, eles são B2B, eles são empresas. Então, assim, antes as pessoas iam falar, nossa, não, você vai na empresa tal, você tem que ir assim, você tem que se comunicar assim, você tem que... Tinha uma receita. Era o que a gente falou, para não fazer, existia, tipo, tinha uma receita para você seguir. Hoje as pessoas estão entendendo que mesmo que eu vou na empresa tal, eu estou falando com seres humanos. Então, que também Sim, tem bom humor, que tem bom humor, que tem dia bom, que tem dia ruim, que tem tristeza, que tem fraqueza, que tem medo. Então, acho que quando a gente deixa mais humano essa situação, e humano é isso, é você falar, olha, eu estou começando, isso eu não sei fazer, isso eu não entrego, isso eu preciso de mais prazo, isso que você está me pedindo não dá, ou, não, isso eu tenho certeza, isso eu te garanto. Quando a gente vira mais humano, né, e deixa a empresa mais humana, passa confiança. Então você fala, não, realmente, eu não estou falando com um robô, eu estou falando com uma pessoa que realmente está me garantindo que vai fazer, eu vou acreditar nela, né? Então, eu acho que isso é muito da comunicação também. Quando você entende quem é seu cliente, quando você entende que você está falando com os seres humanos, quando você entende toda a atmosfera que está ali envolvendo, você fica mais confiante e a pessoa também fica mais confiante de te receber. não, é bem isso, né? Já aconteceu comigo.
Eu lembro de um treinamento, não foi procurando cliente, mas foi um treinamento. E eu sou uma pessoa formada em comunicação, mas durante muito tempo eu tive dentro de uma área de engenharia. Eu era uma pessoa de comunicação Exato. dentro de uma área de engenharia. E um dia eu fui convidado para dar, justamente por causa do meu background, né, por causa das coisas, do jeito que eu trabalho, tá, me convidaram para fazer o curso, dar um curso de criatividade. E cheguei lá, eu senti uma resistência das pessoas, né, e aquilo me incomodava. Era um curso de 2 dias. E aí um amigo estava fazendo, eu perguntei o que é que ele achava que estava acontecendo, e ele falou assim, cara, vamos lá, vamos do princípio, né? Aí o lance da imagem. Você se veste como engenheiro, você fala como engenheiro, você anda como engenheiro, cara, logo você é engenheiro. E a gente veio aqui, todo mundo que está aqui praticamente é engenheiro. A gente veio procurar alguém que tem umas ideias diferentes das nossas. Que não seja E a gente engenheiro. chega aqui e encontra. Exato, e a gente chega aqui e encontra alguém que está pensando mais ou menos da mesma forma que a gente, só que está falando que fala diferente. Uhum. Né? Então ele falou, essa conta não bate. Sim. Eu peguei, olhei, falei, cara, olhei para mim, olhei para minha roupa, eu tava de camisa social, sapato lustrado, calça social, aquela coisa, né? Barbinha toda feita, com gel no cabelo. Falei, caramba. Uhum. E aí eu fui para casa e pensando nisso, né? Cheguei no outro dia, eu fui com a camiseta preta, assim, desse jeito, sem estampa. A barba eu não fiz naquele dia, não tava desse tamanho, né? Não deu tempo, com a barbinha mais ou menos. O cabelo eu não passei o gel, deixei assim, normal, jeans e tênis. E aí eu soltei, inclusive, o jeito de me comunicar. E o pessoal se conectou numa jeito. Primeiro foi aquele, ué. E aí eu falei, gente, eu acho que não ficou claro ontem, eu sou formado em comunicação, assim, assado, tá? Aí o pessoal, tá. Aí começou aquela Uhum. conexão. E hoje eu Exato. faço isso, né? Eu vou para uma reunião, eu faço, lógico, eu não vou de qualquer jeito, não vou com Ah, uma sim, camisa sim. do Homem-Aranha, né? Mas você vai com uma camiseta, um blazer ou uma calça, você pode ir até com um tênis, mas você vai como a pessoa vai te encontrar. E você fala de acordo com o que você é no dia a dia, é muito mais fácil da pessoa se É. conectar E contigo. muito, e tem que ter a ver com o seu produto, né? Então, por exemplo, o Sim, nosso produto é conteúdo de audiovisual, principalmente digital. Não tem formalidade nenhuma aí. Então, assim, não tenho por que eu ter essa formalidade, entendeu? Aí é que tá. Então, se eu vendo isso, eu não preciso. Como existem profissões que você vai falar, não, realmente precisa, é uma questão que passa confiança, aí, ó, ok, a pessoa se veste, se comunica como ela quiser, mas assim, eu não preciso disso. Então, não é porque eu estou numa empresa como que vai ser meu cliente, que tem essa estrutura, que eu tenho que me comportar para sim, atender esse cliente. Na exatamente. verdade, eu tenho que vender o meu produto, e o meu produto é esse. E para o meu produto funciona assim, né? Então, isso, ó, uma coisa que até hoje, conversando num call, e a Bruna falou, e eu pensei, nossa, é muito verdade. Antes, a gente, assim, qualquer pessoa falava, eu quero uma reunião presencial. Aí a gente saía de Barueri, do escritório, atravessava a cidade para fazer meia hora de reunião e a gente falava, cara, a gente perdeu assim o dia inteiro, mas para agradar a pessoa. E a gente sempre trabalhou remoto. E a gente falou, e hoje, e aí com a pandemia, claro, isso mudou e acabou até ajudando esse aspecto, a gente consegue cortar a pessoa e falar, não, não precisa ser, vamos fazer um call. Aí se não funcionar para você, aí a gente faz presencial, porque o nosso produto é digital. Então, assim, eu não preciso estar toda hora indo ali, né? Assim, é uma parte do meu produto também, é uma parte da minha demanda também. Então, é você saber, na verdade, juntar todas essas comunicações. Porque quando a gente fala de comunicação é muito abrangente, né? A gente está falando desde daqui da fala, a gente está falando do comportamento corporal, a gente está falando do nosso site, do nosso portfólio, da nossa assinatura no e-mail. Então, assim, tem muita coisa envolvida na comunicação de uma empresa, né? Que às vezes a gente até esquece, que você fala, nossa, isso aqui eu nunca tinha dado tanta importância, mas também faz parte da minha comunicação, também faz parte da minha apresentação. E esse posicionamento até em reunião também faz parte do nosso. A gente falou, não tem o porquê eu sempre aceitar isso, sendo que para mim não é interessante, né? Então, É, dosar.
Outra coisa que também pra gente aconteceu e que é muito comum, muitas empresas elas têm apresentação em PPT, por exemplo, da empresa. E super funciona. E pra gente não, porque eu vendo um vídeo, eu não vendo PPT. Pelo contrário, normalmente a pessoa quer transformar o PPT em vídeo. Então, assim, eu vou apresentar um PPT, sendo que eu tô te vendendo um vídeo, não fazia muito Não faz sentido. Então, assim, sentido, né? Não não faz fecha a conta. sentido. Exato, assim, a minha comunicação não tá certa, ali alguma coisa tá errada. Então, a gente nunca criou. Então, assim, é algo que se a pessoa falasse, mas me passa uma apresentação sua. Eu vou falar, tá bom, eu te passo. Aí eu mando o link do YouTube, que tem o nosso Reel, que ali tem no Reel é o resumo praticamente de todos os nossos clientes dos últimos anos. Tem um pouco da nossa história, a gente sempre, a cada 1, 2 anos, deixa ele atualizado. E eu mando aquilo é a minha apresentação. Aí eu falo, se você ficou com uma dúvida, a gente pode se ligar, pode conversar, enfim. Então, são essas pequenas coisas que às vezes a pessoa tem que ver, né? Às vezes, se ela tem um produto físico, a embalagem dela vai fazer parte da comunicação dela. O cartão dela de apresentação vai fazer, né? Então, tudo você. É claro, é por isso que a gente falou, não é no primeiro ano que você vai conseguir isso, e talvez também no segundo, porque é muita coisa para pensar e testar, né? Mas você vai transformando, você vai entendendo o que o mercado pede, o que você pode entregar, o que faz sentido para você, né, como você se posiciona. Eu acho que você tem que estar claro como você se posiciona a sua empresa para passar uma comunicação clara. Isso que você falou do PPT é muito louco, né? Porque a gente meio já é automático, tem gente que já chega para você e fala, me manda o teu PPT. Uhum. Eu no começo eu confesso que eu tinha um, eu odiava aquele negócio, nunca gostei daquilo. Eu achava que sempre ficava faltando coisa, né? E assim, hoje quais são os produtos que eu vendo praticamente, né? Os meus carros-chefes. Então eu faço mentoria, treinamento. Sim. Então o que acontece? Eu faço consultoria, né? Também, né, de posicionamento de marketing e RH. Vou vender a mentoria. A pessoa fala, você tem um material seu, tal? O que eu faço? Eu chego e falo assim, vou fazer o seguinte. Eu te dou eu te faço uma mentoria, uma primeira sessão de mentoria gratuita, para você experimentar e entender exatamente o que eu faço. E aí, durante uma sessão mesmo, a pessoa experimenta. É o meu jeito de oferecer, de mostrar Sim, quem eu sou. essa é Então a eu vou forma lá que você e apresenta o seu durante uma produto. sessão o meu produto é assim, então, durante uma hora mais ou menos, é isso que você vai experimentar, é isso que eu vou estar te entregando, né? Uhum. Você está fazendo, a pessoa está fazendo aquilo ali mesmo. E aí no final, muitas vezes, é muito interessante porque quando você manda o PPT, a pessoa já te pergunta quanto custa. Uhum. É E como quando se você fosse faz muito isso, muitas fechado, vezes, né? é. E quando você faz isso, a maioria das pessoas não me fala quanto custa. A pessoa fala assim, me pergunta quanto custa, mas quanto custa para me ver como que a gente vai fechar? Ou Uhum. como é que quando a gente começa, ou como eu faço para já começar contigo, já acertar esse valor. É uma coisa muito mais dinâmica, porque você já apresentou, né? Sim. Essas consultorias, o que eu faço? Eu dou um diagnóstico. Então, em vez de dar um PPT com o que eu faço um diagnóstico na prática. A pessoa senta ali comigo, 10, 15 minutos, a gente faz um bate-papo, Tirou posicionamento de dúvida, marca ou de pronto, estruturação de acaba, RH. né? Já era, né? Eu falei, pô, o PPT não faz tanto sentido assim. Uhum. Mas eu preciso do programa de um treinamento seu. Eu não tenho exatamente um PPT, eu tenho, como eu também faço um e-book, o Exato. meu PPT ele sai quase que no formato de um e-book. Uhum. Né? Então eu tenho umas coisas, a gente vai fazendo, são coisas que a gente vai percebendo, né, Laurinha? Como que a gente Você vai conversa, tendo como a gente vai. devolutiva, você consegue perceber a pessoa está lendo aquele material ou não, ela entendeu a minha empresa ou Sim, não. É por isso que eu falei assim, não tem uma receita, porque existem pessoas que funcionam super bem o PPT e tudo bem, e outros vão funcionar igual você falou. Eu te dou uma sessão, por exemplo, eu não posso oferecer um vídeo de graça. Então, como eu posso fazer, né, para a pessoa experimentar o meu serviço, para ela entender? Então, eu acho que isso é muito da identidade da empresa, da equipe e como você coloca isso na comunicação para exato. defender o produto. Qual a melhor maneira de ver como que é o teu produto, o teu vídeo? Nada melhor do que ver um Aham, vídeo feito por você, né? exato.
Agora, Laurinha, a gente já está indo aí para quase uma hora de papo. Olha como passa rápido, né? Passa rápido. Para quem está começando agora, não sabe por onde, não sabe o que fazer, como começar para se comunicar, conquistar os primeiros clientes, está ali batendo cabeça. Como que você falaria para essa pessoa começar a trabalhar? A pessoa está fazendo uma mentoria rápida contigo, quer saber como, por onde começar. O que você fala para essa pessoa? Na minha opinião, primeiro a pessoa ela tem que se conhecer. Por que eu estou falando isso, né? Porque existem pessoas que não gostam, que não querem fazer venda, por exemplo. Então, essa pessoa nunca vai poder ter um negócio? Não, mas pode ser que ela precise de um sócio, ou precise de uma sócia, ela precisa de um braço que faça. Então, primeiro, eu acho que o mais importante é você se conhecer para você entender qual que é o seu papel na empresa. E você entendendo qual que é o seu papel na empresa, você vai saber se posicionar melhor, né? Aí você entendeu o seu papel, você estruturou, você quer começar. Estuda a sua empresa. A minha empresa é o quê? Como eu defino uma empresa em uma frase? O que eu faço? Qual que é o meu diferencial? Ou o que eu quero vender de diferencial, né? Quais são os meus concorrentes? Ou pelo menos quem eu acho que são meus concorrentes? Quem que eu imagino que são meus clientes? Então, você fazer um beabá, fazer um canvas, pegar pronto, que tem no Google e não sei o quê, ver o FOFA, né, da SWOT, que é os seus pontos fortes e fracos. Faz essas tarefas beabás que parecem bobas, mas elas funcionam muito para pôr a cabeça para pensar em algumas perguntinhas ali chaves de o que custa do meu produto, quem são a minha rede de apoio de fornecedor. Então, eu acho que primeiro tem que ter essa estrutura. Nessa parte de organização, se você não organizar, já vai ter falha em algum momento, mas vai falhar mais. Então, a primeira coisa, acho que é isso, estruturar. E começar sem medo. Se você ficar pensando, mas eu ainda não tenho isso, mas eu não tenho não sei o quê, mas eu acho que eu não tenho, você nunca vai começar. Então, porque ter pronto, acho que a gente não tem, a gente sempre vai achar que está faltando alguma coisa, né? Então, eu acho que assim, depois de ter uma estrutura básica, de você saber quem é, o que você faz, o que você gosta, é pôr a cara pro tapa. E aí, vendo, funcionou, não funcionou, preciso melhorar nisso, e anotando, estudando, é um estudo diário, né? Mas na minha visão é isso. Primeiro entender quem você é, a sua empresa, uma questão bem básica, e depois pôr a cara a tapa mesmo. Assim, uma coisa que eu ia comentar antes, eu acabei esquecendo, mas antes da gente ir pro fim. A pessoa que, ao invés dela baixar o valor dela, você concorda da pessoa ter, por exemplo, um produto de entrada, que é uma versão mais simplificada, mais barata, para ela poder estar demonstrando para o cliente, de repente não quer investir no valor mais alto, no que ele está querendo, que ele tem para entregar porque não conhece. Ter esse produto de entrada é uma boa para poder conquistar os primeiros clientes? Produto mais em conta, É mais que eu acho que varia simplificado? muito o que você está vendendo, né? Mas, sabe, por exemplo, na produtora, eu não teria um produto de entrada, para ser bem sincera, assim, para você. Porque se a pessoa vira para mim e fala, eu quero uma campanha publicitária, não tem como eu oferecer outra coisa. Assim, eu virar e falar, Sim, é. não, vou fazer para você um stories na rede social. Vai falar, não, mas não é isso que eu quero. Então, assim, eu acho que se você tem como ter o produto de entrada, acho que é interessante você variar essa rede, mas eu realmente não vejo muito como essa regra, porque pode ser que você não tenha, né? Ou que ainda você precisa de fornecedores que você tenha um gasto. O que eu acho, assim, mais a saída que eu vejo é se para você é algo que realmente você fala, não, esse cliente realmente é o cliente da minha vida. Que aí, assim, é muito estudo, porque, né, para você ter essa certeza que é o cliente da sua vida, tem que ter muita certeza. Mas se você falar, eu tenho certeza que é o cliente da minha vida, aí tá bom, faz uma parceria com a pessoa, fala, olha, não consigo te atender, mas vamos fazer uma troca, acha ali a troca que você quer. Eu não baixaria o preço, entendeu? Em nenhuma situação, porque eu acho que depois, no futuro, você tem ali uma Sim. má colheita. Mas se você tem um amigo, alguma coisa, joga aberto mesmo. Olha, eu estou precisando de trabalho e tal. Agora, se você tem a possibilidade, igual você falou, eu tenho a possibilidade de fazer uma sessão grátis. Acho válido.
uma pessoa tem, sei lá, ela vende doce. Eu tenho a possibilidade de dar 2 doces para a pessoa experimentar. Acho super válido. Então, eu acho que assim, é muito entender qual que é o seu produto. No meu caso, é o que eu falei, eu não tinha como entregar um vídeo grátis. Então, a minha abertura ali teria que ser diferente, né? Mas se tem como ter uma amostra, se tem como ter algo desse gênero, eu acho que é muito válido, sim. É muito mais válido do que você baixar, né? Como você falou, Uhum, você não baixa o teu produto, você vai pegar o que você tem de melhor e exato. baixar aquilo e você depois você subir aquele valor Você de não novo sobe. é muito, você não sobe nunca Você não mais. Essa é sobe. uma realidade, né, É, Laura? você não sobe e E você. aí é muito É, e aí é muito de você, como você falou, é muito de entender o teu negócio e saber se eu tenho alguma coisa que eu posso estar fazendo ou exato. eu não, eu vou manter. Porque, assim, acho que desde o começo você tem que entender também qual é o cliente que você vai dizer sim, qual é o cliente que você vai dizer não também. Tem que É. entender a hora que A você não vai gente, pegar a aquele gente brinca que cliente, você né? tem que aprender a demitir o cliente também. Que quando não é Exatamente. um cliente interessante, para você vai ter 1000 motivos de não ser interessante, o porquê, né? Isso é uma reflexão muito da empresa ali, do time. Você tem que saber falar não também. Porque às vezes é aquele trabalho se fala, tá bom, vou pegar. E aí te dá uma super dor de cabeça, você pagou para fazer, não ajudou em nada no seu portfólio, assim, né? Tipo, não mudou muito e você fala assim, nossa, que pepino que eu peguei. Então, eu acho que realmente, assim, essa ansiedade do início é o nosso grande inimigo. Porque realmente você fica ansioso, você quer seus primeiros clientes, você quer pagar a conta também, assim, existe né, não é muito bonito a gente falar em abrir empresa e tem um lado também muito perigoso ali, que você está zerando, se você tinha um emprego, você do nada zerou seu salário, então assim, tem esses dois, não é tão encantador assim abrir uma empresa, Pois né? é. Não é tão fácil assim. Então, eu acho que é você ter isso muito claro para não se desvalorizar e você entendeu se vale a pena ou não. E se não valer a pena, virar e falar, não vale a pena. O que você não pode é fazer exatamente isso que você está comentando, né? Eu vou baixar o meu valor do meu trabalho para Uhum, poder. É só porque eu ainda não tenho portfólio, eu vou começar a baixar e jogar lá embaixo. é, Então é isso que você falou, a hora de você enxergar, eu tenho oportunidade de fazer parceria, eu faço parcerias, se eu tenho um produto de entrada para poder demonstrar aquilo. E aí, de novo, né, um produto de entrada não significa, né, você, como você falou, não é jogar a qualidade do teu serviço sim, ou o valor do teu serviço lá no chão, é você falar assim, não, beleza, isso aqui é um ponto que eu vou trabalhar. Eu tenho um aplicativo, eu tenho aqui sei lá, uma função que eu posso liberar para você experimentar, sei lá. exato. Às vezes você tem uma coisa ou Ou outra que você não. pode, Eu né? tenho isso aqui, é isso, é esse aqui o sistema, eu não consigo baixar nada, eu não consigo fazer nada. Esse aqui é o esquema, essa aqui é a regra do jogo. E tem que Exato, estar bem para você. exato. Tem que estar E você bem tem desde que o bancar começo, aquilo. né? É, Você já tem que começar bancando esse jogo, né? Você já é. tem que ir para esse jogo com essa ficha, né? Você tem que pensar que você está representando uma empresa, mesmo que a empresa é tua e que você fale, é minha, é tudo. Por isso que eu falo, é muito importante você separar a conta que é da empresa, a conta que é física, né? Porque na verdade você está representando uma empresa. Então, você tem muito claro isso e você bancar aquilo, e bancar que eu estou falando não é financeiramente, é bancar em posicionamento, acho que é o que começa realmente a te abrir as portas. E você falou de você, a empresa, é muito interessante também, né? Porque a partir do momento que você é um empreendedor, você está abrindo a sua empresa, você é a imagem da sua empresa, você também tem que Uhum, entender que seu comportamento, a forma como sim, você se comunica fora da empresa também tem impacto na empresa. Né? exatamente. Então isso pode ter um impacto positivo e atrair mais clientes, como também Exatamente. Na pode verdade, você tem uma prejudicar. exposição ali que leva a sua empresa. Sua empresa está atrás de você. Então, Exatamente. você tem que tomar cuidado, né, nessa comunicação e nessa exposição também, que pode ser para o lado positivo, como pode ser para o lado positivo. Ainda mais hoje, eu acho que com um monte de rede social. Não acho que você precisa se privar de tudo e falar, então eu não vou, por exemplo, pôr uma foto minha saindo com meus amigos. Não é isso. Mas você tem que pensar, aquilo que você está fazendo é ofensivo para alguém, é agressivo para alguém, vai contra
enfim, vários fatores que você não está carregando só a pessoa física, você está carregando também a pessoa jurídica. Então, tem ali para ser ajustado a medida, né? Não precisa ser 880, não precisa ser extremista em nenhum dos pontos, mas Não, tem uma medida. exatamente. Você só tem que ter um bom senso. Porque às vezes um cliente vê você numa foto ou numa alguma coisa descontraída, que não é uma comunicação de trabalho, mas ele se conectou com aquilo que você está fazendo e vai Sim, vir falar, vai te seguir, vou seguir a Laura. Nossa, olha que legal os vídeos que ela posta, as coisas que ela faz, olha que legal, vou dar uma olhada. Nossa, eu ela faz tenho isso vários profissionalmente. clientes que assim, são amigos realmente. E aí a gente sabe e que viraram amigos, né? Que não eram antes, que viraram amigos. E a gente sabe separar bem. Assim, a gente pode sentar junto no aniversário, no bar e descontrair e todo mundo ser você mesmo. Mas naquele momento de reunião, de projeto, vai ter uma seriedade que também é nosso, assim, também é do nosso lado, né? Uhum. E que eu acho que isso é importante que volta aquilo que que eu te falei no início, que é a gente, mesmo se comunicando com outra empresa, são seres humanos. Então as pessoas saem, as pessoas têm amigos, as pessoas têm vida social. Então eu não preciso esconder que eu tenho esse lado meu também. Eu não preciso esconder que eu estou de home office, né? Não preciso esconder isso. Mas também eu não preciso estar de pijama. Então eu vejo muito esse ponto. Né? A gente sempre fez muito home office. E não foi uma mudança por conta da pandemia. A gente já fazia muito home office. Mas a gente se comunicava com a pessoa de uma maneira que eu não vou esconder para ela, até porque, enfim, o fundo entrega, mas eu também não preciso estar deitado na minha cama e com o telefone ligado. Eu acho que é isso que tem que dosar, né? Perfeito, fantástico. Laurinha, queria te agradecer Eu que de agradeço, coração, Marcelo. adorei o papo, foi muito legal. Acho que tem Obrigada, eu muita agradeço coisa muito. aqui para a galera. Se quiser deixar uma mensagem final aqui pro pessoal para te seguir, convidar para conhecer o seu curso, a Laura está com um curso, um não, dois Dois cursos cursos. fantásticos da SPM. Nós somos colegas Agora a gente é colega, de graças a você. SPM. Na verdade, assim, eu gosto muito da troca, então se alguém tiver dúvida, quiser mandar mensagem, em qualquer rede social, seja LinkedIn, Instagram, sempre que eu puder eu vou responder, porque eu gosto dessa troca, acho que sem a troca a gente não aprende, não cresce, né? No caso da ESPM é outra porta para ter essa troca, porque tem o curso voltado à comunicação com o cliente, o outro curso que eu vou dar é de técnica de venda, para aumentar o pipeline e a fidelização do cliente, né? Que eu acho que isso está muito atrelado à comunicação. Tem até a chance da pessoa fazer os dois cursos, se ela quiser, porque eles são bem juntos um do outro. Então, deixa esse convite também, que é uma outra forma de trocar, né? Mas caso não possa, por algum motivo, fazer o curso, a gente está aberto a trocar realmente, enfim, em comunicações de outras redes sociais, que tanto no LinkedIn, o meu é Laura Nogueira Terra, aqui no Instagram, que é esse Laurene Terra, então a gente pode ir trocando sim. E conhecer a Bill, que é a Bill Filmes, a minha empresa, com a Bruna. O nosso site é bill-filmes.com, www, né? E as redes sociais Biofilmes, tanto o LinkedIn quanto o Insta. Então a pessoa vai entender a nossa comunicação, vai ver o que eu falei mais na prática. Acho que é bem legal também. Show de bola. Também fica o convite para quem entrou, ainda não me conhecia, só conhecia a Laurinha. Conhece inovadoramente, vai lá dar uma fuçada no conteúdo. Vai ser legal. Quiser conversar também pode chamar pelo direct. Como a Laura falou, é O sempre Marcelo bom, é sempre super gostoso vai acessível. trocar. Tanto que ele não me conhecia e respondeu meu direct. E aí estamos. E bem rápido, né? E foi tudo muito rápido. Então é super acessível. Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui, que comentou, curtiu, ficou aqui com a gente até agora. Laurinha, mais uma vez, obrigado Obrigada. mesmo. Obrigada eu, de verdade. Agradeço muito todo Obrigado mesmo. mundo. Foi muito legal o papo. E algumas carinhas aqui que eu conheço, que tem família também, tem os parceiros. A Jana acabou de entrar. Então, mais uma Você vai vez, deixar salvo a live, brigadão. Marcelo?
que me Vou, perguntaram eu ia isso. falar isso agora. Legal. Vou deixar salvo, vou salvar no meu IGTV, e aí eu mando, vou compartilhar lá no feed, eu te mando o Legal. link bonitinho e tal. Tá Aí você ótimo. pode passar Compartilhar pra também. galera. Tá ótimo. Obrigada, gente. Eu agradeço mesmo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Marcelo, a gente vai trocar se falando, que é sempre muito bom. Show de bola. Pessoal, obrigado mais uma vez. Se cuidem, fiquem bem. E precisando, quiserem conversar, é só chamar a gente. Chamar eu e a Laurinha, a gente continua o bate-papo. Sim. Um abraço, pessoal. Obrigada, Valeu. gente. Tchau, tchau. Boa noite.